Olá, boa noite, princesas. Sejam bem-vindas para nossa live. Vamos lá testar o som. Olá, olá, olá. Deixa eu colocar aqui meu microfone. Sejam bem-vindas para nossa live. Hoje é o sábado, mas nós estamos aqui com aula porque temos o terceiro tema dos ingredientes, que é muito importante. Na verdade, é fundamental para você conhecer sobre esses 3 ingredientes básicos aí para nossas receitas de bolachas. E hoje nós vamos falar sobre manteigas. Já falamos sobre açúcar, sobre farinha e hoje falaremos sobre manteiga. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho, amor, tem que só cuidar para não cortar essa parte daí, tá? Perfeito. Então dá boa noite. Boa noite, princesas. Boa live para vocês. Nós estamos transmitindo essa live, essa aula, em 3 canais. Então eu estou com vocês aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E você também pode compartilhar essa live para que mais pessoas possam vir aqui entender um pouco mais sobre esses ingredientes que são tão básicos para nós na confeitaria, mas nós precisamos conhecê-lo um pouquinho mais, né? Então aproveita, você que está comigo aqui no Instagram, clica aqui do ladinho do vídeo no seu celular, tem uma setinha. Ela aparece com um aviãozinho de papel, então você pode clicar nela agora, nesse minuto, vai abrir os seus contatos, seleciona aí 10 contatos, 20 contatos, seleciona o máximo de contatos que você puder e coloca em enviar. Então essas pessoas estarão recebendo o link da live pelo direct. E você que está comigo no Facebook, embaixo do seu vídeo aí embaixo tem uma setinha. Clica nela e clica compartilhar. Tá bom? Combinado? Feito isso, você também pode clicar nos 3 pontinhos que está do lado do campo de comentários, aqui mesmo, embaixo, no caso, do lado do vídeo, né? Porque a gente tá com a câmera aí deitada. Então, aqui do lado tem os 3 pontinhos do lado dos comentários. Clica em cima deles. Você pode colocar aí a opção copiar o link e vai até o grupo do WhatsApp que você participa lá e cola o link lá no grupo do WhatsApp, combinado? E no mais, nós vamos dar início aqui à nossa aula. Então sejam bem-vindas, eu sou Thaís Borman, a rainha das bolachas, e eu ensino as mulheres a fazerem bolachas decoradas, bolachas e biscoitos, né? A lucrarem com bolachas e biscoitos decorados, começando do absoluto zero, perdendo todo o medo e toda a insegurança e ainda ganhando independência financeira e independência emocional. É um prazer enorme estar aqui com vocês para compartilhar um pouco mais do conhecimento sobre esse universo tão incrível, tão encantador, que vem transformando muitas vidas, assim como transformou a minha. Nós entendemos um pouquinho mais sobre cada ingrediente e ele é fundamental para que você tenha uma noção básica, tanto da farinha quanto do açúcar, agora da manteiga, para que você possa assim ter autonomia na hora de fazer, de executar as receitas. Porque uma vez que você entende a função de cada ingrediente, você tem sim mais conhecimento e automaticamente mais autonomia para poder fazer algumas modificações nas receitas. Ah, Thaís, isso significa ou isso quer dizer que eu posso alterar as receitas? Sim, você pode sim adaptar, alterar, logicamente que cada receita ela é única. Uma vez que você faz uma alteração e uma adaptação, ela deixa de ser aquela receita especificamente e passa a ser uma nova receita, tá? Mas você só consegue fazer isso a partir do momento que você conhece a função, pelo menos dos principais ingredientes, né? Porque o que acontece? A maioria das pessoas aprende uma receita e simplesmente reproduz essa receita e não sabe o que fazer em uma situação onde não encontra exatamente o mesmo ingrediente. E nós sabemos que aqui no Brasil nós temos, né, muitas regiões. E dependendo de cada região, aí a gente tem uma variedade muito grande de ingredientes mesmo. Tá tudo certo aí, amor? Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha ali, acho que dá pra tirar os comentários, né? Eu nem deixei elas comentarem nem nada hoje, né? Dando boa noite aqui.
Olá, olá, boa noite, boa noite. Então vamos combinar assim, ó, rapidinho, antes de eu tirar os comentários. Compartilha aí a hashtag, que vocês adoram participar, compartilhando a hashtag. E aí nós vamos dar início e eu tiro os comentários. Enquanto isso, você aproveita e compartilha essa live. Se você ainda não fez, clica aqui no aviãozinho de papel, você que está aqui no Instagram, envia essa live para outras pessoas. Você que está no Facebook, clica aqui embaixo, coloca compartilhar. E ainda clica nos 3 pontinhos do lado do campo comentários. E aí você vai copiar o link e vai até aquele grupo do WhatsApp que você participa. Seja o grupo das amigas, o grupo da família, o grupo das confeiteiras, das bolacheiras, das biscoiteiras, né? Vai lá e compartilha, combinado? 2 minutinhos aí, e quem já fez isso pode colocar as hashtags. Quem é princesa oficial tem as hashtags. Você que foi transformada pelas bolachas já, né, que teve uma vida nova através das bolachas, pode colocar aí, hashtag bolacha transforma. Tem MBS é vida, tem 3D amo demais, tem hashtag fábrica. Isso daí, vamos lá. Bora compartilhar essa live, tem bastante conhecimento hoje, tá? Combinado. Elas estão participando aqui com as hashtags. Amor, então você pode tirar os comentários lá, né? Posso. Fazendo o favor. E nós vamos começar a falar do assunto, né? Então o assunto nosso hoje é manteigas. A manteiga ela é muito usada na confeitaria como base para muitos cremes. Não preciso desse, amor. Você acompanha, senão daí não consigo me concentrar aqui. Você pode usar esse ingrediente, que é a base, a manteiga. Você vai usar, né, ele como base para muitas receitas. Para as nossas bolachas não é diferente. Nós percebemos aí que na grande maioria das receitas, um dos ingredientes que se torna o ingrediente principal é a manteiga. E existem muitas dúvidas em relação à manteiga. Se eu posso trocar por margarina, qual é a manteiga, se é com sal, se é sem sal, qual que é a diferença, se eu posso usar aquela margarina culinária. Então o que acontece, né? Hoje eu fui ao supermercado, até acho que você pôde acompanhar lá nos stories, e eu comprei algumas marcas que eu encontrei nesse supermercado, né? Porque cada supermercado que você vai, você encontra uma marca diferente. Normalmente as mais comuns, e aí eu até fui num supermercado diferente que eu sabia que ia encontrar umas marcas diferenciadas de manteiga que nos outros supermercados quase não tem. E aí eu trouxe, por quê? Porque eu não tinha em casa. O que acontece, né? Eu mesma uso muito a manteiga colonial. Por quê? A manteiga colonial que eu encontro, né, aqui na cidade, ela é de muito boa qualidade. Porque a nossa região aqui é uma região produtora de laticínios, né? Tem muita vaca leiteira. Então, assim, toda a região, inclusive até os primos do Júlio trabalham lá no interior de Bituruna com leiteria. Então, existe muito esse produto. Então, é bem comum encontrar produtos derivados do leite nas feiras colonial com bastante qualidade, né? Porque existe essa diferença se o produto tem qualidade ou não, tá? Então, por conta disso, né, eu acabo consumindo aí 100% do meu consumo, ele tá em torno de uma manteiga colonial. Mas eu sei que você mudando a região, você não consegue encontrar talvez com facilidade, ou talvez nem encontre, ou às vezes encontre e ela não é de boa qualidade. Mas o que eu preciso entender melhor sobre manteiga para eu chegar ao supermercado, conseguir ler um rótulo, identificar se essa manteiga ela é boa ou não é boa, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a manteiga. Então eu elenquei alguns itens aqui que nós vamos iniciar falando e tem mais detalhes. Agora o que eu quero falar para vocês é que eu preparei um conteúdo, um estudo, um material de apoio, um PDF que você pode imprimir, você pode montar uma pasta, você pode fazer as suas anotações. Isso vai ser muito útil para você, principalmente como base já de estudo
para o curso da Bolacha Perfeita, que é o Projeto 2021, que é aquele curso gratuito que você, tenho certeza que já deve ter feito a sua inscrição. Caso não tenha feito a sua inscrição, você vai lá no site e realiza essa inscrição depois dessa aula, tá? E aí você já entra, então todas essas lives, desde segunda-feira, a gente vem numa pegada de live de aquecimento. Por que aquecimento? Porque cada dia eu tô trazendo um tema, cada dia um assunto, para que você já venha tendo uma noção, para que você já venha tendo uma base, uma prévia de conhecimento, para quando chegar lá no curso, você tenha, de fato, um melhor aproveitamento, um melhor rendimento e aprendizado, né? Porque, opa, é ao vivo e tem interfone tocando. E você tenha, então, um melhor aprendizado. Então, a gente vem nessa pegada aqui, desde segunda-feira, cada dia trazendo algo que venha formando o seu conhecimento. Desde os primeiros passos, né? A gente começou falando, já desde o início, foi fazendo aí uma evolutiva, né? Semana que vem a gente entra com outra estruturação de tema, com algumas técnicas também, para que você entre com tudo na jornada aí, no projeto 2021, no nosso curso Bolacha Perfeita, tá bom? Combinado? Então vamos lá. O que eu preciso entender? Primeiro lugar, o que é a manteiga? Porque se eu conheço bem o que é uma manteiga, eu sei discernir o que não é manteiga. Parte desse princípio. Nossa, Thaís, que sem lógica isso. Não é sem lógica. Por quê? Porque a manteiga, em primeiro lugar, ela é um produto feito do leite, tá? Seja o leite, normalmente, a que mais encontramos é o leite de vaca. Mas existem outros, né? Existem outros tipos de leite que dá para fazer manteiga, porque ele é feito da gordura do leite. Aquilo que nós conhecemos e que chamamos de nata. O creme do leite fresco. Então, por exemplo, se eu for no supermercado e comprar aqueles potinhos de creme de leite fresco e eu for bater ele vai primeiro virar um chantilly, depois ele vai virar manteiga, né? Então, a gente fala assim, fui bater E quanto mais velho tiver esse produto que é a nata, o creme de leite fresco, ou seja, quanto mais tempo ele tiver, seja lá na prateleira do supermercado, ou se você tem... Eu lembro assim que como eu morei no interior, a minha mãe fazia manteiga em casa, né? Então, meu pai tirava o leite da vaquinha ainda na mão, né? Apertando a tetinha da vaca, tirava leite, aí deixava ele repousando sem pasteurizar, sem aquecer, deixava ele repousando na geladeira. Aí coletava aquela camada de cima, porque a gordura do leite ela vai subir. Então fazia aquela camada por isso a gente chama de nata, faz aquela camada em cima. Coletava toda aquela camada e aí usava para outros fins, e aquela que já de repente estava com gostinho já meio passando, transformava em manteiga, ou já direto fazia manteiga, né? Então acontece isso. Para a transformação da manteiga, nada mais é do que a matéria-prima dela, o creme de leite fresco, ou seja, a nata do leite, que fazemos a manteiga. E daí você fica falando, né? Pensando, como que eu faço uma manteiga? Eu acabei de falar, você vai bater. Quantas vezes eu acredito que se você já foi fazer alguma sobremesa, ou até mesmo uma bolacha que vai nata, ou uma cobertura de bolo, e foi usar nata como ingrediente, porque na região que eu moro, os bolos antigos, né, mais lá do tempo da minha avó, ou era cobertura de glacê real, ou era cobertura de nata. Não tinha assim essa variedade que tem hoje, que faz chantilly, chantininho, butter-cream, essas coisas, né? Então se usava muito a nata. E quantas vezes eu mesma já passei por essa situação de ir preparar aquela nata ou para cobertura ou para o recheio e de repente bateu um pouquinho demais, mas assim é coisa de segundos. Você tá batendo ali, tá naquela ansiedade para deixar o ponto bem firminho, de repente já começa a talhar.
E aí já foi para o espaço, o chantilly já deixou de ser chantilly e já começou a criar os grumos de gordura. E aí então, para você fazer a nata é muito fácil, é só bater o creme de leite. Eu já bati na batedeira, dá certo, no liquidificador também dá certo. E a minha mãe fazia batendo no vidro, né? Porque nem tinha direito muito utensílio, eletrodoméstico, muito menos, né? Então ela pegava um vidro de conserva, né? Fechava bem, colocava a nata lá dentro e daí ficava igual um chocalho, né? Agitava aquilo para baixo, para cima, para baixo, para cima. Cansava um braço, ia pro outro, daí passava pro vizinho e assim ia, né? Todo mundo tinha que chacoalhar um pouco até virar manteiga. E hoje a gente já consegue com os recursos aí, né? Você consegue fazer na sua casa usando qualquer eletrodoméstico que tenha esse processamento, né? Ou de repente o mixer, o liquidificador, a batedeira. E aí o que você vai perceber? Que a nata ela vai formar uns grumos e você vai perceber que ela fica totalmente gordurosa. Ela vai separar aquela gordura do líquido, né? Aquele líquido sai um soro um pouco esbranquiçado. Aí o que você precisa fazer? Deixar repousar. Ou então você pode também lavar, né? Com a água corrente, vai na torneira, vai lavar, ela vai se juntando, ela vai se moldando, todas as moléculas de gordura vão se juntando, se agrupando e vai sair todo o soro. Então, partimos do princípio que a manteiga, a base dela é o creme de leite, é a nata fresca. E é feito então uma emulsão da nata. E emulsão nada mais é do que bater, né? Até ela virar essa gordura. Outra emulsão parecida que a gente conhece no dia a dia é a maionese. Como que você vai fazer maionese? Coloca o ovo, começa a bater e acrescenta ali leite ou gordura e ele vai virar aquele creme, a maionese que a gente conhece. É uma emulsão. Então a manteiga ela é feita por emulsão, da mesma forma, tá? Eu vou... daqui a pouquinho, amor, acho que dá para clicar ali e ver se tem alguma pergunta relacionada à manteiga. Tá? Se for outro tema que elas estejam perguntando, a gente deixa... Aí, princesa, você pode ir lá na caixinha dos stories, eu abri uma caixinha de perguntas, você vai lá e clica e faz a sua pergunta, tá? Se você tiver pergunta relacionada ao conteúdo aqui sobre manteiga, pode escrever na caixinha de perguntas aí, tá bom? Então tá. Outro tema bem interessante sobre manteiga, a gente acha que vai falar de manteiga e vai falar coisa bem pouca, né? Ah, manteiga é assim, a margarina é assado. Mas tem tanta coisa que a gente precisa saber para poder escolher uma manteiga de qualidade. Então, olha só, manteiga branca ou amarela? Você já percebeu que existe cor diferente de manteiga? Ó, essa minha colonial é bem amarelinha. Deixa eu ver se tem alguma dessas aqui que é mais branquinha. E nós já vamos abrir todas aqui, ó. Essa também é amarelinha. A maioria delas são amarelas ou bem amarelas, né? Mas tem as manteigas mais brancas. E a gente já vai entender o que muda aqui. Ó, bem amarela. Então, por que muda a cor da manteiga? Primeiro ponto, se ela é branca ou amarela, vai depender do que tem de nutrientes dentro do leite. E o leite, vocês não sei se sabiam ou não, mas a qualidade do leite ele vai depender do que a vaca se alimenta. Então veja só, dependendo da época do ano, se ela come pasto, a pastagem, né, o verde natural que cresceu lá no mato, o leite tem um tipo de qualidade. Se ela come o pasto já feito silagem, né, que é o silo que é cortado, milho, deixado como que chama, amor? Que fica lá no silo, ele vai fermentando, né? Então ele sofre uma fermentação, a comida que ela vai ingerir é uma comida fermentada, é um pasto fermentado, então tem outra qualidade o leite. E se ela se alimenta com outros compostos de ração, de coisas assim, é outra. Isso interfere lá no leite. Então, a raça da vaca também. Então, eu lembro que nós tínhamos lá 2, 3 vaquinhas e era uma pintadinha, outra marronzinha e a outra, né, era a barrosa, a mimosa e era assim o nome das vaquinhas antigamente. E o que acontece?
a gente percebia que dependendo, né? Então, isso é uma experiência que eu tenho. Na prática, eu lembro disso, né? Você tirava o leite, o pai tirava o leite todos os dias, e tinha vezes, épocas, que o leite era muito mais amarelo, que aquela nata chegava a ser uma camada de gordura, literalmente. Parecia que tinha derramado um pouco de azeite em cima. Porque é relacionado com a raça, com o pasto, né? Então isso tudo interfere. Só que não só isso, se ela é mais branca ou mais amarelada. No Brasil, especificamente, é permitido usar alguns corantes para que a manteiga fique mais amarelada. Então, eles utilizam como que, por exemplo, urucum, né? Que é natural e dá corzinha amarela. Então eles usam alguns ingredientes que vai tornar essa manteiga mais amarelinha. Então não necessariamente que você vai olhar lá e falar assim, puxa, essa manteiga é mega amarela. Até nós já vamos abrir aqui para ver a diferença de uma para outra. E aí você vai falar assim, acho que essa tem mais gordura do que a outra. Não, não é pela cor. Ó. Se eu pegar aqui mesmo essas duas marcas, deixa eu só ver se eu tô pegando aqui. Essa é de primeira qualidade. Só que ela é com sal e essa aqui é sem sal. E nós já vamos ver a diferença delas. Dá para perceber, amor, a coloração delas? Perfeito. Tá? Então, não necessariamente que a mais amarela vai ser mais com maior teor de gordura. Não. Ela vai ser mais amarela porque possivelmente a fabricação dela tem mais corante. Ou, de repente, a qualidade do leite é outra. Essa colonial que você compra, olha, ela sempre vem na mesma... Sempre a mesma cor, né? Sempre a mesma cor. Sempre a mesma tonalidade. E é bem interessante isso. E a questão também do método de fabricação, ou seja, como essa manteiga é feita, também interfere na cor da manteiga, tá? Então tem 3 fatores que interferem na cor, se a manteiga é mais clarinha ou mais amarelinha. A raça do bicho, a alimentação do animal e a adição de corantes. No caso aqui são corantes naturais, que é urucum, não me lembro mais os outros que dão um tom amarelinho. Eu acho que eu coloquei lá no material para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tem, ó, beta-caroteno também é uma coisa que eles utilizam, que é aquela que tem na cenoura, né? Cenoura é amarelinho, a gente come a cenoura para poder estimular o beta-caroteno para pegar um bronze no verão, né? Também é usado para dar cor nas manteigas. Agora, composição. Essa parte da composição é muito legal para você entender do que é, o que compõe uma manteiga, né? Vou pegar aqui um tabletinho de manteiga. Então, imagine que desse tabletinho eu vou tirar uma parte dele de gordura, que é a maior parte, uma parte dele é de água, e uma parte dele são os nutrientes que tem no leite, tipo proteína, essas coisas, né? Então, se eu pegar assim, por exemplo, né, aqui no Brasil existe uma média de composição que mantém, né, um padrão. Então, 80%. Então, como se eu pegasse esse quadradinho aqui, ó, e dividir 80% dá mais ou menos aqui. Toda essa parte vai ser gordura. Se eu pegar 80% de gordura, 15% é de água e 5% é teores de matérias que sobra do leite, lá, proteína do leite, todos esses sais minerais, todas essas coisas, 5%. Agora, um fato muito importante e fundamental para você saber. Será que manteiga rança é normal? Ela vence? Ela estraga? Olha só, para você aprender a trabalhar com manteiga. Por quê? Se você compra, como eu, uma manteiga colonial, ela não tem adição de nada. Foi fabricado artesanalmente, não tem adição de sal, tá? E aí a gente já vai entender a diferença de manteiga com sal e manteiga sem sal. E aí o que acontece? Se eu conservar essa manteiga à temperatura ambiente, ela vai sim rançar. Ela vai ficar com aquele gosto estranho. Tudo bem aí, amor? Tudo. Ela vai ficar com aquele gosto estranho.
Por que, Thaís? Porque a manteiga, sem o sal, sem adição de nenhum componente para que ela dure um pouquinho mais, né? Nenhum conservante, ela em contato com o ar, olha que interessante, ela vai causar como se fosse uma ferrugem. E é isso, é a oxidação que acontece na manteiga. Por isso que a gente sente a presença do gosto de ranço na manteiga. Porque nada mais é do que ela sofrer oxidação. É como se ela enferrujasse. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que ter alguns cuidados. Eu preciso conservar a manteiga na geladeira, num potinho bem fechado, né? Até eu coloquei algumas dicas para vocês lá no material de apoio, porque é interessante assim. Puxa, eu coloco a manteiga na geladeira, ela fica dura, eu não consigo passar no pão. Ou eu vou fazer uma massa de bolacha, eu vou pegar, porque a manteiga aqui tá calor, ela já começa logo a amolecer, mas ó, eu pego, ela tá dura, ó. Dura. A manteiga estava na geladeira. Agora eu pego essa aqui eu deixei de fora da geladeira, a mesma manteiga, pra gente ver a textura. Ó, super mole. E aí o que acontece? Então, se eu quero consumir manteiga no pão, ou fazer uma bolacha, puxa, eu quero fazer uma massa agora. Putz, as minhas manteigas estão tudo na geladeira. E agora? Vai demorar até ela entrar, né, aqui na temperatura ideal para eu formar o creme, para eu fazer a minha receita. Então eu já vou deixar, nem vou guardar mais na geladeira. E aí você corre o risco, né? Tá errado, porque se você não guardar na geladeira, ela vai rançar, ela vai oxidar. E aí o que eu faço? Tem solução? Não tem, assim, não é total solução, mas é uma dica para você conservá-la mais tempo na temperatura ambiente e que ela permaneça mais tempo sem essa oxidação, esse sabor aí de ranço. É você usar os potinhos, pode ser um vidro, um bowl, e aí você cobrir, completar ela com água filtrada, uma água boa. Então ela não vai ter contato com o ar, ela vai estar com aquela camada de água protegendo ela. E aí quando você vai usar, é só virar a água, usar a manteiga, vai estar bem molinha, numa temperatura ideal, bem cremosa, e não vai sofrer nenhuma oxidação aí, né? Ah, eu não vou mais usar? Joga água fora, tampa, põe na geladeira e tá tudo certo. Então essa dica é bem bacana para você que quer conservar, vamos supor. Ah, eu vou tirar a manteiga hoje e para eu fazer bolacha no final da tarde, eu tirei de manhã. Aí o que aconteceu? Sei lá, deu um imprevisto, vou fazer essa massa só no outro dia de manhã. Ai, vai pra geladeira de novo, daí amanhã não vai estar mole, vou passar a noite com ela aqui, vai que rança que tá muito calor. Então eu faço o quê? Põe numa travessinha, num bowl, cobre com água e deixa ela e você vai ficar bem sossegada porque ela não vai estar em contato com ar e não vai sofrer esse processo aí de ferrugem. E agora vamos para algo muito interessante, que é os tipos de manteiga, né? E até, assim, alguns tipos eu consegui encontrar, mas tem alguns tipos que a gente não encontra até por conta do valor, né? E acaba não sendo muito comercial para nós aqui a questão de alguns tipos de manteiga. Basicamente, nós temos aqui a manteiga sem sal. Então, nós vamos para os tipos de manteiga, né? Deixa eu escrever aqui. Nós temos basicamente manteiga sem sal. Tem dúvida lá, amor? Dá uma olhadinha. Por que tem diferença na manteiga, na receita, mesmo sendo manteiga? Tem diferença na receita, mesmo sendo manteiga? Tem diferença na receita? Quem que fez a pergunta, vou pedir para repetir essa pergunta, por gentileza, que eu não entendi muito bem. Porque tem diferença, mas eu não sei qual que é que ela está relacionando. NET 6363. NET, põe para mim lá, por favor, qual que é essa diferença que você quer saber se tem ou não. Gente, não liguem que eu tô tomando tanta água, é que anda muito calor esses dias aqui. E aí a gente tem que se hidratar, né? E aí falando o tempo todo. Ok? Thaís, aqui na minha cidade, onde eu moro, tem manteiga colonial, mas ela solta água. Já vou dar um truque. Quem que tá falando? Biscoitos da Sol.
Biscoitos da Sol. Você consegue fazer o que com essa manteiga que junta muita água? Aguenta aí que eu vou dar a dica, porque eu vou abrir a minha colonial e você já vai saber como que você pode proceder, tá bom? Vamos lá? Manteiga sem sal é um tipo de manteiga, tá? Nós vamos falar os tipos de manteiga. Manteiga sem sal é um tipo. O que acontece na manteiga sem sal? Por si só, a gente já sabe que ela não tem sal. Automaticamente, o sal, ele é o quê? O sódio. A gente sabe que se consumir sal em excesso, gera uma série de fatores aí no nosso organismo, inclusive retenção de líquidos, né? Mas a gente sabe que o sal, ele é também um conservante. Então, se a manteiga não tem sal, ela não tem esse conservante. Automaticamente, a manteiga que é sem sal, ela se estraga mais facilmente. Como assim a manteiga estraga? Ela vai ter aquele gostinho do ranço, né? Ela vai sim passar aquele gostinho, porque ela vai acabar se deteriorando antes por conta de não ter nenhum produto que estabilize ela. A manteiga sem sal, digamos assim, é a mais saudável, né? É a que não tem sódio, a que não tem nenhum conservante, é simplesmente o processo, o natural. Se eu pegar aqui, ó, uma manteiga sem sal, essa que eu pego da Colônia, mas eu encontro no supermercado, essa é com... essa é sem. Então, ó, por exemplo, eu encontrei essa marca, mas tem outras marcas também. Essa marca aqui, chamada Anila, ela é uma manteiga sem sal. Nós já vamos também ver algumas coisas importantes. Sempre você olhar no rótulo, tá? Você vai olhar lá, ingredientes. É bem importante isso, tá, gente? Às vezes as pessoas acham assim, ai, nossa, isso tudo é história. Não é história, você tem que ir lá. Porque cada vez que você vai, é um produto diferente que você encontra. Cada vez é uma empresa nova, cada vez é um produto diferenciado. E você precisa, sim, saber e conhecer o que você está comprando. Então, você precisa ir lá no rótulo e ler. Por exemplo, aqui, ó, ingredientes. Creme de leite pasteurizado. Ponto. Não tem sal. Então, eu confio, está escrito no rótulo, sem sal, não tem sal. É só o creme de leite, é só a nata batida até virar manteiga. Tirado o líquido, sobrou aqui a manteiga. Então, beleza. Aqui eu tenho uma sem sal. Acho que eu vou deixar assim, ó. Né, amor? Elas conseguem ver assim? Sim. Essa aviação com sal. Aqui não é manteiga. Aqui é manteiga com sal. Olha só, gente, até é interessante que a maior diversificação de marcas tem todas com sal. Não são todas que eu encontro sem sal. Por exemplo, eu fui no mercado, essa ainda tinha com sal e sem sal. Mas eu pego a aviação, é só essa latinha que tem. Eu não tenho lá aviação com sal e aviação sem sal. Né? Essa daqui, ó, primeira qualidade com sal, ponto. Se eu quiser uma aviação, é com sal. Pelo menos aqui no mercado que eu fui, né? E essa daqui com sal também. Então, eu só tenho para apresentar essa dali, sem sal. Deixa eu ver essa daqui. Essa também não tem sal. E essa daqui é uma manteiga francesa. E tem sal do mar. E olha só, tem sal também, o sal do mar. Muito interessante isso aqui. Tá, eu tô olhando assim porque eu não tinha visto ela antes. E é a primeira vez que eu compro essa manteiga, né? Então, fiquei bem curiosa, até porque custa R$26 esse potinho aqui. Então, assim, em contrapartida, você paga R$6, R$7 no outro potinho. Então, né? É porque ela é uma manteiga importada. Então, vamos lá. A manteiga sem sal. Aí nós temos a manteiga com sal. É um outro tipo de manteiga. Como eu falei antes, se ela tem adição do sal, ela tem um conservante a mais. Então, por isso até, olha só, olha a estratégia, né? Por isso que eu tenho sempre, eu vou encontrar lá na gôndola do supermercado mais manteiga com sal, mais opções do que sem sal. Porque a com sal, ela tem esse agravante do sódio, que o sódio vai fazer com que ela dure mais tempo.
tá? Então a diferença tá aqui. Vamos ler embalagens aqui rapidamente. Onde que eu tenho ingredientes aqui? Ó, ingredientes nessa Presidente: creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio, entre aspas, o sal, e fermentos lácteos. Então essa daqui já é um outro tipo de manteiga, não é só essa comum com sal. Já vou deixar aqui do ladinho. Nós já vamos falar sobre ela, que é a manteiga fermentada. Aqui, manteiga de primeira qualidade com sal. Cadê aqui os ingredientes? Fábrica e ingredientes aqui. Creme de leite pasteurizado e sal. Ponto. Cloreto de sódio. Então, nós temos aqui uma manteiga comum, né? Mesmo que ela diga que é de primeira qualidade, mas é uma manteiga comum com sal. A mesma coisa nós temos aqui nessa Aviação. Amor, abre. Cuidado para não se cortar, né? Que essa coisinha aí é um veneno. E aqui nós temos a Aviação, que é com sal. Ingredientes: creme de leite, cloreto de sódio, entre aspas, sal e corante natural de urucum INS 160B. O que ela tem de diferente a com sal, além do sal propriamente dito? As empresas têm essa autonomia, vamos dizer assim, né, pelo Ministério da Agricultura, em adicionar a quantidade, presta atenção, a quantidade de sal desejado, desde que eles não ultrapassem lá o limite, mas eles podem colocar mais ou menos salgada. E eles também podem adicionar o corante, como essa aqui, ó, corante de urucum. Então, por mais que ela tenha sal e corante, ó a diferença da cor. Dá pra ver aqui, amor? Nitidamente. Né? Então, o que difere? A gente precisa entender que quando vai no supermercado comprar uma manteiga, você vai sempre ter opções de marca, mas você vai ter que experimentar. Ah, essa daqui eu gostei, então começa a ser fiel àquela marca, porque vai mudar muitas marcas, né? Talvez na cidade que você mora e talvez só conheça a Aviação, porque a Aviação tem no Brasil inteiro, mas talvez não encontre essa Latelle, essa Anila, tem Frimeza, tem várias marcas aqui nessa região que talvez não tenha na sua. Então você vai precisar de fato comprar uma e experimentar. Agora, se ela tem sal ou não, no processo de fazer a massa da bolacha, a interferência é mínima. Você não consegue perceber se você colocar uma manteiga com sal ou sem sal. Até porque algumas massas a gente coloca uma pitadinha de sal, né? Se a manteiga for sem sal. E se a manteiga tem sal, dispensa aquela pitadinha de sal, tá? Então, não tem problema, porque a maior dúvida é assim, aqui diz que a manteiga é sem sal, agora eu só tenho em casa manteiga com sal, não posso fazer ou eu tenho que sair comprar. Não precisa, você vai usar aquela que você tem com sal, tá? Não vai dar problema nenhum. E essa daqui, que eu já falei que também, essa aqui também é diferente, ó, e fermentos lácteos. Então, essas duas têm fermentação. Então, nós temos agora também a manteiga, que é essa aqui, a próxima, a manteiga fermentada. E essa manteiga fermentada, ela custa mais caro. Então, já sei que não é uma manteiga que eu vou usar para pôr na receita da minha bolacha. Porque ela só vai deixar a minha receita mais cara, mas não vai dar diferença lá no final. Por quê? Eu preciso da gordura, de uma gordura de boa qualidade, para poder montar a minha massa, mas não necessariamente se ela foi preparada de uma forma diferente ou não. Então, eu tenho essas duas marcas aqui, que são esse tipo de manteiga fermentada. Talvez você nunca tenha percebido isso. E vai estar descrito aonde? Vai estar descrito, primeiro, que você vai ver o preço dela, que é bem mais salgado do que as outras, e segundo, no rótulo, que você vai discernir se ela é fermentada ou não. E então, aqui no rótulo, a gente já leu que essas duas são fermentadas.
E o que é uma manteiga fermentada? Ela pode ser feita de duas formas, essa fermentação. Primeiro, uma lá no leite, deixar o leite fermentando, né? Que ele vira aquela coalhada, daí vai tirar aquela gordura, que é a mesma nata, só que ela já vai ter aqueles fungos, aqueles micro-organismos agindo na nata. E aí vai fazer a manteiga. Então essa é a fermentação natural. Agora existem empresas que fazem essa fermentação artificial, ou seja, não dá tempo de deixar lá fermentando, precisa produzir, faz o quê? Eles adicionam uma porcentagem desses micro-organismos, né? Que são os fungos naturais, os fungos benéficos, né? Assim como acontece no queijo, né? Tem produção de queijo que é colocado lá o funguinho para ele poder, né, dar o tipo e a característica desejada do queijo. Então é a mesma coisa para essa manteiga. Então eu só vou saber se ela é fermentada ou não lendo aqui nos ingredientes. Que além do creme de leite, que é a nata, além do sal que vai nela, tem aqui fermentos lácticos, que vem do leite mesmo, né? Então essa daqui ela vai ter um sabor diferente, levemente, então a gente vai sentir mais ao paladar se for comer um pão com manteiga, por exemplo. Aí eu consigo sentir a diferença. Agora, se eu for usar na massa da bolacha, eu vou fazer uma manteigada de baunilha. Não vou sentir a diferença da manteiga, eu vou sentir só a diferença no meu bolso. Porque aí, essa daqui eu paguei, se eu não me engano, eu tô até com a notinha que eu vou ver. Eu acho que eu paguei R$15 nela, deixa eu ver. Também não é muito barata. Manteiga aviação é 12, bem carinha. E como que é o nome dessa daqui? Presidente, né? Uma foi 25. E essa daqui? Não, essa que foi 25. Foi R$10. Até que não foi tão caro, não. R$10 não considero caro porque tem umas marcas bem comuns aí que já tá R$8, R$9. E aí nós temos essa daqui, que é também a mesma coisa que a manteiga fermentada. Ó que bonitinha, né? E aqui eu percebo que nessa aqui tem bastante água, olha só. Então não é só a manteiga colonial que traz água. Essa daqui tá bem úmida, tá bem molhada, tá? E agora nós vamos aqui só mostrar a manteiga colonial. Se você puder me trazer 2 pratos, eu acho, amor. E aquela... Um só tá bom. E a manteiga de garrafa? Calma que não cheguei lá ainda. Já vai, é outro tipo de manteiga, nós já vamos falar. Pode ser. Só para não lambuzar tudo aqui, porque ela tá mole. Para elas observarem. Acho que na verdade eu vou abrir aqui, tá dura, né? Duas características que você precisa saber quando comprar manteiga. Porque nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as que não são manteigas, são margarinas no caso. A característica principal da manteiga é quando refrigerada ela é dura, ela endurece. E aí o que acontece? Tá lá uma massa amanteigada. A pessoa usa outro produto que não é manteiga. Ou usa margarina, ou sei lá. Aí a massa não endurece. Aí a pessoa fala assim, ai, Thaís, a minha massa deu errado, o que será? Onde que eu errei? Só que aí vai olhar, ela não usou a manteiga, ela usou um outro produto, usou margarina, usou alguma outra coisa. Então, você veja que eu consigo pegar o tablete da margarina, da manteiga, super duro, ó. Ele estava onde? Na geladeira, não estava no freezer. Agora vai uma dica, tá? Vai uma dica para quem quer usar. Deixa eu ver um paninho aqui. Para quem quer usar a manteiga colonial ou não, enfim, você foi lá, encontrou um preço super bom da manteiga, quer aproveitar e comprar assim já sei lá, diferente da farinha que eu falei para vocês que não dá pra gente comprar para 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Que ela vai ficando velha para nossa produção caseira, né? Lembrando, a manteiga você pode comprar várias e colocar onde? No freezer.
eu faço isso. Eu compro, não é todas as semanas que eu compro, porque só um dia da semana eu encontro essa manteiga aqui na Feira Colonial, que é onde o agricultor vem para vender, para comercializar a feira. E aí o que acontece? Essa manteiga eu, vou lá e já compro 5, 10 pacotes e coloco tudo estocado no meu freezer. E aí eu vou tirando, ela tá sempre fresquinha, tá? Então fica aí uma outra dica bem bacana para vocês. E ainda nós temos mais o tipo da manteiga clarificada. O que é uma manteiga clarificada? Essa manteiga eu não vou ter para demonstrar para elas, né? Na verdade, agora essa é a manteiga que o Júlio falou, a manteiga de garrafa. Se fosse um tempo atrás, até eu teria, porque sempre que a gente vai ao Mato Grosso, agora como faz muito tempo que a gente não vai ao Mato Grosso, não trouxe essa manteiga de lá. Por que só lá? Aqui é difícil de encontrar e quando acha tá muito caro. Mas eu posso fazer ela em casa, tá? E você já vai entender qual que é. Dona Lena já fez, né? Dona Lena já fez, né? Até um dia, olha, um bom tema para uma live, fazer a manteiga de garrafa. Então aqui, ó, manteiga clarificada, nada mais é do que a manteiga, ou a manteiga ghee, que você já deve ter ouvido falar, ou a manteiga de garrafa, que você também já deve ter ouvido falar. As duas têm um processo muito semelhante. Então você pode fazer em casa as duas manteigas, ou a manteiga de garrafa, ou a manteiga ghee. Na sequência, primeiro a gente consegue fazer a manteiga de garrafa. Como é que faz, Thaís? Primeiro, eu vou pegar uma manteiga sem sal, e vou aquecer. De preferência em banho-maria ou em temperatura baixa. Você vai pôr ela numa panela ou vai colocar num fogo bem baixinho ou banho-maria para ter mais certeza que vai dar tudo certo. Você vai perceber que essa manteiga derrete toda e aí ela vai começar a levantar uma espuma branca. E você levantou a espuma, retira. Aí você espera mais um pouco, levantou a espuma, retira. E você vai fazendo esse processo até não existir mais essa espuma branca. Aí você vai perceber que nessa espuma branca ele saiu todas as... proteína do leite, esses líquidos que fica, né, que a gente sabe que tem aqui 15% de água, tem os outros componentes aqui, sai tudo naquela espuminha. E aí você vai usar como manteiga de garrafa, tá? Ela vai ter um sabor diferente, porque você vai estar extraindo dela alguns componentes que tá aqui junto, tá? Então, por isso ela é clarificada. Agora, se eu quiser fazer a manteiga ghee, que é essa manteiga recomendada aí para alta gastronomia, porque ela pode ir a alta temperatura, que não queima, né? Pode ser usada para pessoas que têm problema com intolerância à lactose, essas coisas. Você vai fazer a manteiga ghee, que é o mesmo procedimento para você fazer a manteiga de garrafa, só que você vai deixar ela aquecer por mais tempo. E aí você vai perceber que, como se tivesse caído uma poeirinha no fundo da panela, e aquilo vai dar uma leve queimadinha, ela vai chegar a caramelizar. É um resquício mesmo, é como se fosse uma sujeirinha que vai ficar no fundo da panela. E aí, feito isso, quando você perceber isso, ela vai ficar naturalmente mais escurecida. Por isso que a manteiga ghee, ela em alguns países ela é chamada como ouro, porque ela fica bem amarelinha. Ela vai ficar 100% da gordura. Porque daí o que saiu no primeiro processo para montar a manteiga de garrafa, que você tirou toda aquela espuma, o que sobrou vai descer pro fundo, vai decantar, que são os pesados. E aí você vai passar num filtro, né? Pode ser um filtro de café, pode ser num coador de pano. E aí você vai passar aquilo num filtro, tirando toda aquela impureza que queimou e vai ficar só essa manteiga ghee. Por conta disso, a manteiga ela é bem mais cara, porque o processo é mais trabalhoso, mas vocês encontram esse produto final já pronto, normalmente nas casas de produtos naturais, manteiga de garrafa ou manteiga ghee, que nada mais é do que a manteiga clarificada, ok? Tem pergunta no Facebook, amor? Se quer, você pode ler. Me ajuda lendo, fazendo favor.
Eu posso usar gordura vegetal no lugar da manteiga? Já vamos falar. Daí uma princesa falou aqui que ela encontra a aviação sem sal. Aqui já nem vem. Tá. E o que a manteiga interfere na massa da bolacha? Ela deixa mais crocante? O que ela faz? Ótimo, já vamos falar essas duas coisas aqui. Nossa, vocês viram como o tempo é curto para tanta informação, né? A gente acha que vai falar só umas coisinhas básicas, mas tem muito conhecimento. Então, olha só. Quando eu vou comprar a manteiga, eu preciso observar que ela tem que ficar dura quando eu deixo ela refrigerada. Eu tenho que olhar uma coisa bem importante. Eu tenho que olhar que a manteiga não pode apresentar mancha. Tá? Se você olhar a manteiga ao abrir, né, dificilmente você consegue ver a manteiga lá na gôndola do supermercado. Mas quando você vai abrir, se ela tiver mancha, não use, tá? Ela tem que ficar dura, resfriada, não pode ter mancha. Você tem que sempre estar de olho também no sabor e no cheiro. Ela não pode ter cheiro ruim, cheiro de ranço. Você vai sentir o cheiro da manteiga, né? Um cheiro agradável. E o sabor também é agradável. Agora, passando tudo isso, nós vamos para a questão, né, das diferenças, manteiga ou margarina, como vocês estão querendo saber, e eu vou falar aqui para vocês. Deixa eu pôr aqui do ladinho as manteigas e nós vamos falar da margarina. Fala lá, amor. O primeiro mesmo, a pergunta era o que acontece. Se eu posso mudar para gordura vegetal? Nem sei onde que eu pus a tampa desse daqui, vou deixar sem tampa aqui. Se eu posso substituir. Isso. Primeiro ponto, a resposta minha vai ser não, né? Por que eu não posso substituir? Primeiro, que a margarina, você pode deixar ela resfriada e ela vai ter sempre a mesma consistência, ou seja, uma consistência cremosa, né? Você nunca vai ter uma margarina dura, sempre ela vai estar cremosa. Então, isso interfere diretamente aonde, Thaís? No ponto da minha massa, tá? É no ponto da massa. Por quê? Eu já vou falar pra vocês. Talvez vocês nunca mais queiram comer margarina depois de que vocês fiquem sabendo, né? Então, aqui, ó. A margarina, ela vai ser sempre cremosa, diferente da manteiga. Bem molinha. Agora, prestar atenção. Às vezes, a gente cai numa cilada. Você vai lá no mercado e você não observa. E aí, olha só, essa daqui é um mix, diz que é um mix de margarina com manteiga. Como que você vai saber? Olhando só nos ingredientes. Manteiga e margarina. Óleos vegetais, líquidos, e daí vem uma lista desse tamanho. Porque a margarina tem muita composição. Na verdade, a margarina, ela é quase... Falta assim, ó, uma vírgula para ela ser um produto não alimentício, né? Então, se eu pegar aqui, ó, outra coisa que eu posso cair no golpe, como diz, porque eu vou olhar aqui o potinho, se eu não perceber, aqui tá escrito manteiga, mas bem pequenininho em cima da manteiga tá escrito sabor manteiga. Então, uma margarina, eu comprei esse pote de propósito para poder mostrar para vocês, porque às vezes você tá com a cabeça pensando nas encomendas, vai correndo no supermercado e olha lá, puxa, isso aqui tá bem barato, é uma manteiga, eu vou levar. E leva, e não é uma margarina, e a sua massa não vai ficar na mesma crocância, não vai dar o ponto correto, muitas vezes você vai ter uma massa amolecida, nunca vai chegar no ponto, uma série de fatores, tá? Mesma coisa com a margarina culinária. Agora sim, a margarina culinária, ela é dura. Ela dá o ponto da massa, mas ela vai deixar uma massa com aspecto mais ressecado, tá? Da bolacha, tá? Porque tem pessoas que fazem salgados, massa de esfirra, massa de um monte de salgado com essa daqui. Aí é outra coisa, tá? Ela aí tem outras coisas, composição que não é a base. Ela não é a base da massa, ela vai muitos outros ingredientes. E a nossa manteiga, nas nossas massas de bolacha, ela faz toda a diferença, tá? Então, também não recomendo. Agora você vai perguntar assim, Thaís, mas o que é a manteiga, a margarina? A margarina, diferente da manteiga, que é um produto natural, feito do leite, a margarina, ela é totalmente, não digo totalmente, porque ela tem assim, um pouco de óleos vegetais, que normalmente vem da soja, vem do girassol,
mas grande parte é tudo artificial. Só para vocês se assustarem um pouquinho, eu vou falar aqui para vocês, que olha só, o que tem dentro da composição da margarina? Escuta aqui que eu até anotei para falar aqui para vocês. Eles fazem a hidrogenização da gordura. Após isso, ela é transformada na gordura trans, que a gente sabe que faz super mal para a saúde. Então, nós temos aqui um potinho de gordura trans. E ela fica com uma cor cinza e um odor terrível. Ou seja, ela cheira carniça, né? Cheira podre. Aí eles adicionam um monte de outras coisas para deixar ela com um cheirinho bom, com uma corzinha bonita. O que eles adicionam? Só para vocês terem ideia. Nesses produtos, eles são pelo menos 7 aditivos. 7. 5 mais 2. 7 aditivos. Sem contar nas vitaminas artificiais, nos corantes. Ainda eles colocam aqui, ó. Vou até aqui acompanhar. Solvente de petróleo. Presta atenção. Que é um solvente bem barato. Então, assim... Um solvente, o que é um solvente? É tipo thinner, que usa para dissolver tinta. Só para você ter um parâmetro. Ácido fosfórico, que nada mais é do que resultante de uma substância marrom e fedorenta. Ácido fosfórico. Eu lembro que fósforo é aquele pozinho lá que dá atrito. Você já cheirou fósforo queimado? É mais ou menos aquilo. Tá? Ácido sulfúrico ou clorídrico. Meu Deus, ácido sulfúrico eu sei que é um veneno, né? Então ele com alta temperatura, ele faz a catalisação. Tenho 2 perguntas. Calma aí. E ainda vai níquel. Você sabia, amor, que até níquel tem? Níquel é dinheiro? Níquel. Deixa o produto parcialmente hidrogenado, que é para dar essa textura, né, nele. Não quero mais margarina. Você já não queria antes, imagine agora. E isso tudo para quê? Para aumentar o prazo de conservação. Então, assim, ó, margarina não bolora, não apodrece, bicho nenhum come. Se você pode deixar um pote de margarina lá fora no jardim, não vai juntar um mosquito, uma formiga, absolutamente nada. Né? Ela é praticamente um componente não alimentício. Altamente nocivo para a saúde. Só que o que acontece, né? A indústria alimentícia, ela conseguiu aí vendeu um veneno no potinho e ainda vendendo uma propaganda que ele faz bem pro coração, que tem não sei o que. Isso tudo é estratégia, né? Para poder tirar o foco da coisa ruim. Até 2023 eles vão conseguir comercializar ainda com adição de gordura trans. Depois de 2023 eles vão ter que se adaptar. Então você já vai perceber que tem algumas margarinas que já estão vindo com outra pegada aí de substituição dessa gordura trans, mas ela continua sendo totalmente artificial, tá? E a mesma coisa é a margarina culinária. Nada mais é do que uma gordura vegetal essa daqui, né? É aquela gordura hidrogenada. É melhor usar a banha de porco do que a margarina culinária, né? Então, Thaís, isso significa que eu posso colocar banha na minha bolacha? Tem bolacha que vai a gordura, que vai a banha do porco mesmo, né? Eu na chácara fazia quantas? Vou resgatar as receitas antigamente. Só que deve ter um monte de princesas falando, meu Deus, onde que eu compro banha? Mas eu já olhei até no mercado, hoje tem uns 3 tipos de banha nova, diferente, que começaram a comercializar. E é um problema sério também banha. Banha tem o mesmo problema da margarina. Banha de porco? Eles misturam muito também. Mas não vamos falar da industrializada, vamos falar tem que que cuidado quem for comprar, né? Industrializada, né? A Cássia Poli perguntou aqui, minha dúvida também se refere no armazenamento da manteiga fora da geladeira. Ela estará gelada e dura. Aí eu coloco a água em cima da manteiga que estará dentro de um recipiente, é isso mesmo? E quando derreter, não irá ficar muito aguada com a água? Para tirar a água da manteiga, o que você vai fazer? Até tem uma princesa ali que falou que encontra manteiga. Só que tem muita água. Então você vai pegar um bolzinho, você podia pegar para mim um bol, né, amor? Sabe? Sim.
Então, 1, 2, 3, bem rápido. Pequenininho. Então, você vai armazenar ela fora da geladeira, se for para consumo rápido, tá, princesa? Nada de assim, ai, vou guardar aqui, fica uma semana com água ali do lado e eu não uso. Não. Você vai guardar ela com a água por cima. Agora, amor, você me dá um copo de água também, de um copo limpo, que os que eu tenho aqui já estão tudo tomados. Você vai armazenar ela assim, ó, dessa forma. Uma bolacha com manteiga, ela duraria quanto tempo? Ah, daí depende muito da receita, né? Porque tem receita, vai manteiga na bolacha de especiarias, dura 1 ano. E a mesma manteiga que eu uso na de especiarias, eu uso na manteigada, que dura 30 dias. Então, é muito relativo. Ó, é isso daqui que você vai fazer, tá? Manteiga, bowl. Eu arrumei ela embaixo para ela não ficar sobrando nada para cima. E completei com água filtrada, com água boa, tá? Amanhã eu vou usar, o que eu faço? Antes do uso, venho aqui, descarto a água. Descarto a água e ela tá pronta para uso. Agora, o que acontece? Quando a sua manteiga, você acha que tem muita água na manteiga, coloca ela na geladeira. Lá ela tá geladinha, daí não precisa da água, tá? Põe lá na geladeira. A minha tá mole, mas vamos supor que pus na geladeira, endureceu. Aí eu venho com a colher e vou apertar ela, ó. Tá vendo que eu aperto ela, a água vai subir. E aí eu vou tirando a água, vou virando ela. Então, à medida que ela vai amolecendo, eu vou misturando com a colher, sempre apertandinho ela. E a água vai sempre subindo, ó. Vai sempre subindo, né? Aqui ainda que ela tá muito mole. Mas eu vou sempre compactando ela com o fundo da colher e a água vai subindo e assim eu consigo tirar a maior quantidade de água aí dessa manteiga. E posso também, né, deixar ela endurecida, tirar ela durinha assim, deixar amolecer um pouquinho e dar uma encostadinha no papel toalha para absorver um pouco, mas a melhor técnica é essa daqui. Porque se ela tiver muito mole, vai lambuzar tudo o papel toalha, então eu nem vou falar muito. Melhor é esse daqui, ó. Sempre vai misturando, apertando, que aí você vai concentrando manteiga com manteiga e a água vai subindo. Então, sempre vai chegando, ó, mais água. Então a massa, para ficar gostosa, depende de uma manteiga de qualidade. Também é fundamental uma manteiga de boa qualidade. Bom, aqui eu posso responder para você, ó. Quanto tempo de validade tem uma bolacha com manteiga da Thaís? Não, é que depende da receita. Aqui em casa não tem validade porque o Júlio come tudo. Então, não tem como validar as bolachas. Que mais que nós temos de perguntas? Que é isso, gente, eu quero falar para vocês que o material está sendo enviado no e-mail, os 3 dias de material. Então, nós temos lá PDF sobre farinha de trigo, sobre açúcar e agora sobre manteiga. Então, dá uma olhada, abre os e-mails que eu tô mandando para você. Aí você fala assim, Thaís, eu não recebi o e-mail. Como que esse material... Você vai conseguir cadastrar o seu e-mail para receber esse material a hora que você fizer a sua inscrição para o curso Projeto 2021, curso Bolacha Perfeita. E esse curso é gratuito e também é online. Ele vai acontecer dos dias 26 a 29 de janeiro. Então tá aí, tá pertinho. Amor, faz aquela foto, né? As princesas também aproveitem e fazer a foto. Deixa eu só pôr de volta aqui algumas coisinhas. E aproveita fazer a sua inscrição. É totalmente online, totalmente gratuito. Eu vou mostrar para vocês, princesas, todo o caminho para vocês fazerem uma bolacha perfeita, começando do absoluto zero. Vocês vão poder pôr a mão na massa junto comigo, fazer um projeto lindo. Então, por isso eu estou fazendo essas lives de aquecimento, para que você já tenha, assim, um conhecimento sobre os ingredientes e muita coisa que vai te ajudar lá nesse curso, tá bom? Bora pra fotinho. 1, 2 e... Ok. Tira 2, amor. Outra lá. Sorria. Ok.
Pronto, eu tô sem voz já, de tanto que eu falei. Nosso tempo também estourou, né? Elas estão aí ou elas já foram embora, amor? As princesas estão aí ou elas já foram embora, amor? Estão todas aqui ainda. Ah, que coisa boa. Então, assim, ó, princesas, esse material, então, ele está sendo enviado no e-mail. Agora, um detalhe bem importante que eu preciso falar para vocês. Algumas de vocês me mandaram mensagem falando que fizeram o cadastro, fizeram a inscrição para o curso Bolacha Perfeita e não receberam nenhum e-mail de confirmação. É importantíssimo que você receba um e-mail meu para garantir a inscrição e também receber os materiais. O que acontece, Thaís? Algumas situações que não estão no nosso controle. Primeira, esse e-mail pode cair direto na caixa de spam, então você precisa olhar, abrir a caixa de spam. Precisa olhar a lixeira, precisa olhar a caixa que é chamado promoções. Às vezes esse e-mail vai para lá. Não conseguindo encontrar em nenhuma dessas opções, olha, eu sugiro até que tem um campo lá, localizar, procurar, buscar. Você clica lá dentro da caixa do e-mail e coloca lá Rainha das Bolachas, ou coloca Curso Bolacha Perfeita, ou coloca Projeto 2021. Um desses temas aqui você vai encontrar. Se ele não localizar em lugar nenhum, significa que não foi concluída essa inscrição. E às vezes, gente, o e-mail tá certinho, mas existe alguma força, alguma conspiração no planeta que não dá certo e esse e-mail ele não é entregue lá no, como que diz, lá no universo paralelo que a gente não entende, né? E aí o que você precisa fazer? Cadastrar talvez um outro e-mail. Thaís, mas eu só tenho um e-mail. Gente, criar e-mail a gente cria num instantinho. Dá para criar um e-mail, daí você sabe que naquele você vai receber só as coisas da Rainha das Bolachas. Olha só que legal, né? E ainda para você ter certeza que, e para nós ficarmos bem tranquilo que você conseguiu se cadastrar, responda esse e-mail dando um ok. Coloca lá ok, recebido. Se quiser mandar beijo, mas só manda um ok, tá ótimo, tá? E assim a gente tem certeza que esse canal tá fluindo, esse canal tá funcionando, tá bom? Combinado? Então é isso, né? Já falamos muito sobre manteiga, já tiramos. Amanhã nós teremos live, tá? Amanhã é domingo, Thaís, amanhã é domingo, mas eu preparei uma receita para nós sairmos da caixa. Receita, sim. Vamos sair da caixa usando bolacha nessa receita, porque a gente fica muito na caixa, muito bitolado que bolacha é assim ou bolacha é assado, mas bolacha dá para fazer tanta coisa com bolacha. Se você quiser aprender um pouquinho mais da utilização da bolacha numa receita incrível, vem comigo. Que horas amanhã, Thaís? Amanhã é domingo. Vai ser às 8 da noite, ou seja, 20 horas, no mesmo horário, pra gente não esquecer. Quem já tá habituado aí nas 20 horas, inclusive eu, né? Chega a 20 horas, eu fico aí e falo pro meu marido, amor, já tá na hora da live. Às vezes nem é dia. Mas olha só, amanhã é dia, sim, de live e nós vamos fazer uma receita juntinhas. Então não vá perder. Depois não diz que eu não avisei, tá? Que amanhã é domingo e amanhã tem live às 20 horas e é receita e é com bolacha. Feito, combinado, eu já extrapolei nosso tempo aqui, já é quase 10 minutos. Mas então, chega por hoje. Um beijo, fique com Deus e até amanhã!